Muito bem, amigos, vamos dar sequência então à nossa matéria de Direito Penal no curso de Resolução de Questões. Entrando agora nos crimes contra o patrimônio. Já de antemão, estamos aqui com a questão 101. Vamos analisar a questão, venham comigo, por gentileza. Diz assim: acerca dos institutos de direito penal, dos crimes em espécie, que é o que nos interessa, e das disposições penais previstas no Estatuto do Desarmamento e no Estatuto do Estrangeiro, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Um cidadão legalmente habilitado para a condução de veículos automotores causou, por imprudência, vamos destacar isso, né? É um elemento da culpa, um acidente de trânsito que, embora não tenha causado vítimas, danificou uma placa de sinalização e um poste de iluminação pública assertiva. Nessa situação, o condutor do veículo será responsabilizado civilmente pelo prejuízo causado, uma vez que o dano ao patrimônio público não é tipificado como crime quando decorre apenas da imprudência do condutor do veículo. Está certo? Está doendo de tão certo, pessoal. O crime de dano, do artigo 163 do Código Penal só é punível a título de dolo. Para existir dano, seja ele simples, seja ele qualificado, a conduta tem que ser dolosa, intencional. Não existe a previsão de dano culposo. Claro que essa conduta que houve uma imprudência, ela provavelmente será demandada na esfera civil, certo? O Estado vai ajuizar uma ação contra o sujeito buscando o ressarcimento, mas na esfera civil, não na esfera criminal. Por isso, certa questão 101. Dando sequência, vamos agora para a questão número 102. Acerca dos institutos do direito penal, dos crimes em espécie e das disposições penais previstas no Estatuto do Desarmamento e no Estatuto do Estrangeiro, julgue o seguinte item. Em razão da conexidade entre o crime de receptação e o crime antecedente, não será penalmente responsabilizado o agente do crime de receptação quando desconhecido o autor do crime precedente. Bom, pessoal, receptação é o artigo 180 do nosso Código Penal, certo? O artigo 180 é adquirir, dentre os verbos está adquirir, produto que se sabe ter origem de crime, origem criminosa. O crime antecedente, então, é um e o consequente é a receptação. O próprio Código Penal é muito claro ao dizer o seguinte: o que se exige é que exista o crime anterior. Não interessa se a gente sabe quem é o autor desse crime anterior. E também outro detalhe importante: não interessa se o autor do crime anterior está isento de pena. Por exemplo, pessoal, Lúcio furtou o veículo de sua mãe de 50 anos e vendeu para Alberto um carro que o valor é de 70 mil reais, vendeu por 20. O Lúcio está isento de pena, porque é uma escusa absolutória ali. Não se pune furto praticado contra a mãe, desde que ela tenha no máximo 59 anos. Certo? Mas aquele que adquiriu vai responder criminalmente. Mesmo que o outro foi isento de pena, a receptação prevalece. Ou desconhecido o autor do crime precedente, a mesma coisa. Logo, pessoal, quando diz aqui que não será penalmente responsabilizado, está errado. Errada a questão. A responsabilidade, nesse caso, é independente. Foi, então, a questão 102. Questão 103. Vamos analisar ela agora.
No item abaixo é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada acerca do direito penal e do processo penal. Antônio e João, nós temos duas pessoas. Previamente acordados. Então nós temos concurso de pessoas. Entram em uma residência para praticar furto. Então esse furto é qualificado. Como é que eu sei? Porque nós temos concurso de pessoas. Artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Pena 2 a 8 anos. E foram surpreendidos pelo dono da casa. Antônio foi preso em flagrante delito e João conseguiu fugir levando parte dos objetos dali subtraídos. Nessa situação, de acordo com a teoria do crime, Antônio responderá por furto tentado e João por furto consumado. Está certo, pessoal? Furto tentado um, furto consumado outro? Resposta: errado. Os dois responderão por furto consumado, já que agiram em concurso de agentes, em concurso de pessoas. Certo? Os dois aqui é como se fossem um só. Então, se um deles conseguiu sair, fugir, levando parte dos objetos, o furto está consumado. Consumado para um, consumado para o outro. Certo? Resposta, então, aqui, errado. É consumado para os dois. Questão número 104. Opa! Questões daquelas grandes. Vamos analisar a questão juntos. Venham comigo. Marcela e Pablo se conheceram em uma festa e, após conversarem, Pablo a chamou para ir à casa dele. Ao chegarem à casa, Marcela, aproveitando-se da ida de Pablo ao banheiro, trancou-o lá dentro e foi embora levando consigo a carteira, o telefone celular e um computador de Pablo. Ao ouvi-lo gritar, sua vizinha entrou em contato com policiais do posto da PRF, que fica próximo à sua residência, os quais se dirigiram ao local. Ao chegarem, os policiais encontraram o documento de identidade de Marcela e o documento de seu veículo. Ou seja, ela deixou um rastro na sua empreitada criminosa, né? Irradiados os dados do veículo, Marcela foi abordada enquanto dirigia em uma rodovia federal, tendo sido encontrados em sua posse os itens subtraídos de Pablo. Marcela foi presa em flagrante por policiais rodoviários federais na mesma noite do acontecimento. Com base na situação hipotética precedente, julgue o item. Todo esse texto para uma frase. Está dizendo ali que Marcela cometeu crime de furto qualificado com abuso de confiança. Tá certo? Bom, primeiro, amigos, está errado. Certo? Vamos botar um errado aqui. Onde é que está o erro? Primeiro, que não existe aqui relação de confiança para que ocorra abuso. Mero encontro de casais não gera confiança a ponto de se ter um abuso, uma quebra dessa confiança. Abuso de confiança é quando tu deposita informações, sentimentos, situações específicas a alguém muito específico que outras pessoas não têm. Por exemplo, o patrão tem 5 empregados. Dos 5, um sabe a senha do cofre. Esse camarada tem uma confiança depositada, os outros não. Então, só isso já mostra que abuso de confiança não tem. E o outro erro é o crime, não é furto. O crime é de roubo.
O crime é de roubo, pessoal, é roubo próprio com violência imprópria. Roubo próprio porque está no caput do artigo 157. Subtrair para si coisa alheia móvel, usando de violência ou grave ameaça ou reduzido a impossibilidade de resistência. Então tá aqui, ó. Aproveitando-se da ida de Pablo ao banheiro, trancou-o lá dentro e foi embora. Isso é a chamada violência imprópria. É quando não se usa a violência física, não se usa a grave ameaça, mas tu tira a capacidade da vítima de resistir, como, por exemplo, trancando ela no banheiro. Então, nós temos o erro do abuso de confiança e do furto, o crime é de roubo. Então, 104, errada a questão. Questão 105, o dentista de novo. Surgiu o dentista no pedaço, achei que ele não ia aparecer mais. 105 diz assim: à luz do Código Penal brasileiro, julgue o item. O cirurgião dentista que entrega ao paciente uma prótese adesiva, depois de combinar com ele a venda de uma prótese fixa, metalocerâmica, enganando-o, comete o crime de fraude no comércio. Esse aqui, amigos, só na decoreba. Certo ou errado? Certo. É o artigo 175. Muita gente, quando essa questão caiu, marcou errado, entendendo que essa conduta seria estelionato. Mas por que não é estelionato, pessoal? Está ali na região do estelionato, né? O estelionato é 171. Aqui é 175. Pessoal, não é estelionato por algumas razões. Primeiro, o estelionato é crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Fraude no comércio é crime próprio. Somente pode ser praticado por empresários, comerciantes, etc. Como exemplo aqui, o cirurgião dentista. Podia ser um veterinário, podia ser um médico. Ok? Segundo, no estelionato, a vítima fica sendo induzida ou mantida em erro, contribuindo com o criminoso. Aqui a vítima está sendo mantida em erro ou contribuindo com o criminoso? Não. Não está. Certo? Por isso que nós temos um crime próprio aqui, que é fraude no comércio. Não confundam em prova, então, esse crime com o crime de estelionato. É um pedido que eu faço especial a vocês. Foi a 105. Próxima questão, questão 106. Pedro, com 22 anos de idade. Esse enunciado a gente já viu, né? Vamos de novo. E Paulo, com 20 anos de idade, foram denunciados pela prática de furto contra Ana. A defesa de Pedro alegou inimputabilidade. Paulo confessou o crime, tendo afirmado que escolhera a vítima porque, além de idosa, ela era sua tia. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo a respeito da imputabilidade penal, crimes contra o patrimônio, punibilidade e causas de extinção e aplicação da pena. E aí vem a frase, que é o que nos interessa, né? Uma vez que a vítima é tia de Paulo, a ação penal será pública condicionada à representação, tá certo? Tá errado, pessoal. É ação penal pública incondicionada. Para ser condicionada à representação, certo? Para ser condicionada à representação, é preciso, prezados, que ela não fosse, em primeiro momento, idosa.
tendo no máximo 59 anos, nós teríamos uma escusa absolutória, uma causa de impunidade, mas não é o caso aqui. Aqui, ela é idosa, então não é condicionada à representação. Tá fora, resposta da 106, errado. Questão 107, vamos lá, vamos ver o que ela diz. No crime contra o patrimônio, em que a coisa é subtraída e a violência é praticada com a intenção de matar a vítima, sem que esta chegue a morrer, a conduta é tipificada como tentativa de latrocínio e não como roubo consumado, nem como latrocínio consumado, conforme definido pela jurisprudência dominante do STJ. Tá certo? Crime contra o patrimônio em que a coisa é subtraída e a violência é praticada com a intenção de matar a vítima, o nome disso é latrocínio. É um nome doutrinário, nós não encontramos no Código Penal, mas é o roubo qualificado pela morte, é o roubo seguido de morte. A vítima não morreu. Se a vítima não morreu, a gente tem uma certeza: o latrocínio não está consumado. Se a vítima morre e o indivíduo não leva nada, nós podemos até ter o latrocínio consumado, mas porque teve a morte da vítima. Sem a morte dela, não há latrocínio consumado. Cuidem isso, certo? Nós temos tentativa. Então, nós podemos ter tentativa de latrocínio. Aqui está. Não roubo consumado. Não tem roubo consumado aqui. E também não tem latrocínio consumado. Logo, está certa a assertiva. Aqui está, correto. Resolvemos a questão. Passamos para a questão 108. Questão 108, ela diz assim: conforme jurisprudência dominante no STJ, nos crimes de furto e roubo, 155 e 157 do CP, a consumação do fato típico somente ocorre com a posse mansa e pacífica, o que não se verifica no caso de perseguição imediata do agente e recuperação da coisa subtraída. Teoria da ablatio, ou seja, o entendimento jurisprudencial por muitos anos foi esse. Se o indivíduo foi pego no momento que ele subtrai e em nenhum momento ele conseguiu ter a posse tranquila daquilo que ele retirou, e ele for surpreendido, ele teria no máximo tentativa de furto ou de roubo. Todavia, o STJ já há alguns anos modificou o entendimento, dando a entender que não é mais necessário essa posse mansa e pacífica da coisa. Basta ter feito a subtração que o furto ou o roubo estão consumados. Certo? Então, aqui diz que somente ocorre com a posse mansa e pacífica? Errado! Não é preciso essa posse mansa e pacífica mais. Subtraiu, consumou. Certinho? Foi a 108. Questão 109. Vamos lá. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsecutivo. Situação hipotética. Pedro, réu primário. Toda vez que vier uma questão de crimes contra o patrimônio, sempre é importante isso que eu estou destacando, por exemplo, a primariedade. Porque talvez a banca queira perguntar sobre o chamado furto privilegiado, ou então, como se chama aí na doutrina ou na lei, furto de coisa de pequeno valor. Primário, valendo-se da confiança que lhe depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor do estabelecimento comercial em que trabalhava. Nessa situação, apesar de configurar a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança,
o juiz poderá reconhecer o privilégio. Certo, errado? Todo mundo, né? Certo, certo, certo. Errado. Por que errado, pessoal? Porque não é possível furto qualificado privilegiado? O homicídio pode. Não é isso. É que para nossa jurisprudência, para que incida o furto qualificado privilegiado, é preciso que o réu seja primário, seja pequeno valor a coisa furtada e a qualificadora seja objetiva. Aqui, pessoal, confiança é qualificadora subjetiva. Se deram conta? Se a qualificadora é subjetiva, não tem como reconhecer o privilégio. Cuidado com isso. Abuso de confiança, aqui não há nem o que discutir, porque a própria questão está afirmando. Então, nesse caso, nós vamos ter exclusivamente furto qualificado. Ok? Respondida 109, vamos para 110. Mais uma de dente. Acerca do direito penal aplicado à prática odontológica, julgue o item que se segue. Para a caracterização do estelionato, artigo 171, é necessário haver o emprego de fraude. É verdade. Quem lê o 171 vai ver. Obter vantagem para si ou para outro, direto ou indiretamente. Opa! Obter vantagem, direto ou indiretamente, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Fraude é uma elementar do estelionato. A provocação à manutenção em erro, a vantagem ilícita e a lesão patrimonial de outrem. Tá certo? Tá perfeito. Aí está. É o título ipsis literis do artigo 171. É o conceito clássico do estelionato. Quem conhece o tipo penal, obviamente conhecerá também essa regrinha aqui. E assim a gente vence a questão 110. Entramos na questão 111, mas a 111 agora versa sobre crimes contra a dignidade sexual. Amigos, agora isso é tema para a nossa próxima aula. Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, daqui uns minutinhos voltamos então com um tema novo. Até mais, valeu, tchau, tchau.